Pai! Ela implorou novamente: por favor, deixa eu falar para meu pai que eu estou aqui. Eu aproveitei que ele estava dormindo e saí sem ele saber. Ele me contou a história, mas ele não mandou eu vir não. Eu vim de teimosa. Eu não ouvi meu pai. Por favor, por favor. Quanto mais ela falava, quanto mais ela pedia, quanto mais ela clamava, ajoelhava, chorava, implorava. Olha o barulho da fera. Olha o barulho da fera. Ele não deixava. Não e não! Não mandei você vir mexer nas minhas rosas. Essas rosas pertencem ao meu jardim, ao meu castelo. Já lhe falei. Você é a minha prisioneira. E a moça ficou assustada, com os olhos regalados, mas coitada, não podia fazer nada. A fera era mais alto do que esse teto, era imenso. E a moça foi sendo arrastada pelo braço pela fera. O tempo passou um ano, passou dois, o tempo passou, foi passando. E o pai sentiu falta da moça. Ela foi conquistando o coração da fera, com sua ternura e carinho. Oh, quando a fera vinha para ela nervosa, gritando, ela ia lá com todo carinho, alisava o seu rosto, falava com ele: calma, não faça assim, fique calmo. Os dois tornaram-se grandes amigos. Bela ficou amiga da fera, vocês acreditam? Já acredito. Certo dia, Bela contou: por que você me faz sua prisioneira, se por trás dessa imagem tão horrível que você é, se esconde um coração tão bom? A fera respondeu: eu me sinto muito só, por isso te obriguei a ficar aqui comigo, porque ninguém quer ficar aqui comigo. Todos têm medo de mim. Todos correm de mim. Ninguém vem aqui me visitar. Por isso, você se tornou minha prisioneira. Naquele mesmo dia, a fera libertou-a. A fera libertou, soltou Bela, pois percebeu que estava apaixonado pela moça. Porque Bela estava muito triste a cada dia que passava, com saudade do seu pai. Bela contou tudo ao pai quando chegou em casa. E ele viu nos olhos da filha o brilho do amor. E disse: querida, vamos até o castelo, onde viveremos todos juntos. Eu, você e a fera. E saíram os dois juntos, o pai e a filha. Subiram, desceram montanhas, passaram por baixo de árvores, por riachos, até que avistaram o castelo. Bateram na porta do castelo. De lá de dentro saiu uma voz: Bela, com a voz suave, respondeu: sou eu, fera! Sou eu! Bela! Lá de dentro do castelo, o coração da fera parecia que ia sair do peito. Tum, 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 tum. Batia tão forte, tão forte. Ele ouviu a voz da apaixonada, que era a Bela. Ela voltou, ela voltou. Ele abriu a porta e aí percebeu que, apesar da alegria da fera ter visto ela, a fera estava abatida, estava triste, parecia que estava doente, os olhos estavam meio caídos, estava meio fraco, e ela descobriu que a fera estava doente, muito doente. Bela então deu um lindo beijo
de amor no rosto da fera. Um batom maravilhoso ali que as meninas passou. Bela também, ó. Se maquiou toda. Passou o batom. Chegou no rosto da fera, ó. Que sério, gosta de beijar, ó. Parecia que não queria mais largar o rosto da fera. Ele só quer beijar. E de repente, sabe o que aconteceu? Como um milagre, naquele momento, a horrível, a monstruosa fera tornou-se um príncipe lindo, forte, maravilhoso. É aquele ali mesmo, se tornou naquele homem musculoso que toda mulher, toda moça gostaria de namorar. E ele... E Bela ficou assim, hã? Só que eu sou muito Bela, viu? Que é isso, professor? O príncipe tudo de bom. Bela ficou encantada. Bela ficou feliz. Rodou, ficou muito feliz. Então ele contou a Bela, a fera que se transformou no rapaz, contou a Bela por que ele ficou daquele jeito. Como é que ela faz? Havia sido, ele tinha sido enfeitiçado faz um bicão, ó. por uma bruxa malvada. Acho que tá faltando esse, tia. E pra desencantá-lo, só um beijo de amor no rosto. Olha lá de novo, ó. E como Bela estava Tô precisando ser Bela. apaixonada, Não, e você deu um fica beijo no rosto Bela. do príncipe, da fera, a fera se transformou em príncipe. E tudo de bom que ela queria. O pai ficou feliz, Bela nem se fala. E aí ele mandou convidar todas as pessoas, todo mundo para o casamento. Dizem, viu, Tati, que o casamento, eu nem conto para vocês, que o casamento, ela estava, a princesa vestiu um vestido branco, tudo cheio de pérolas. A grinalda dela media 1 metro, mais de 1 metro, não era aquela não. Gente, vocês acreditam que eu vi, eu estive lá. Eu estive lá, ela convidou só a gente aqui da sala de leitura. Olha, Mas eu trouxe o bolo pra vocês, ó. na ponta do vestido tinha umas pedrinhas que brilhavam tanto. Vocês acreditam, Nathanael? Que pareciam diamantes. Eu tenho um vestido desse. Olha a maquiagem dela. Não é esse batom vermelho que eu estou usando, não. Ela usou um batom rosinha, uma sombra também bem rosinha, uma maquiagem bem leve. E o príncipe, gente, o príncipe, se eu não fosse casada, eu tomava ele dela, eu tenho certeza. Porque ele, tudo de bom, igual disse a professora, lindo, vestiu aquele terno azul, tinha medalhas para tudo quanto era lado. Tudo quanto era lado, aquelas medalhas penduradas. O chapéu dele parecia lá daquele casamento lá que teve, aonde mesmo? Na Inglaterra. Parecia, do príncipe William, parecia. Só que o príncipe lá, ó, da Bela e a Fera era muito mais bonito que o William, ó, muito mais bonito. Eu e a professora Dalvani e a Eliane ficamos assim, ó, boquiabertos. Depois do casamento, teve a festa por 3 dias. Ah, foi lá que você conheceu o príncipe Paulo? Não, eu já tinha conhecido já ele, senão eu já estava continuando. Olha o olho dela, Naná. Aí, gente, olha, nós dançamos. Beber eu não gosto de beber não, né? A gente não bebe, mas comemos, tínhamos doces, o bolo que tinha lá, olha gente, sem exagero, era o tamanho disso aqui. Comida à vontade e bebida. Minha roupa, eu fui com uma roupa também bem especial, claro, foi com um vestido longo, lindo, verde, a professora Dalvani de vermelho, e a Eliane, como é toda chique, a outra professora, né? Foi toda de amarelo, toda poderosa também. E nós também lá chamamos a atenção, né? Mas a festa foi muito boa. E a gente teve que ir embora, né? A gente poderia ficar lá. Mas a gente já teve notícias que eles são felizes e vão ser felizes para sempre. A Bela e a Fera que não é mais Fera.
que agora é um príncipe. Quem gostou da história? Olha,